queria que, bom, então, que você fizesse uma análise dessa partida, onde tinha todo o ambiente, né, favorável ao Grêmio, 50 mil torcedores, o Grêmio vindo de uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians perde um jogador no início da partida, e mesmo com um homem a menos durante talvez 80% do jogo, consegue sustentar uma vitória. Bom, em primeiro lugar, o quanto que, sem entrar na polêmica da expulsão, enfim, o quanto que perder um jogador influenciou na tua estratégia de jogo, se é que influenciou, e queria que tu fizesse uma análise dessa vitória fora de casa, que é importante na campanha do time no campeonato. Sem dúvida nenhuma, temos que valorizar muito a vitória, porque ela era fundamental no momento que estamos atravessando, porque são jogos muito duros, né? A gente tem visto os jogos dos nossos adversários do campeonato. Você vê que decide um detalhezinho para cá, um detalhezinho para lá. Mas eu tenho que elogiar muito o comportamento da equipe, a entrega da equipe para não só construir a vitória com a menos, como mantê-la. Acho que é importante dizer, para estabelecer algumas verdades sobre o jogo, que o Corinthians iniciou 11 contra 11 melhor. E já tinha chegado 2 vezes antes da penalidade máxima, que não foi marcada. E que o fato de não ter marcado no campo provavelmente ocasionou o lance da expulsão justa de Bruno. Porque a expulsão é indiscutível, né? A entrada foi uma entrada para cartão vermelho. Só que provavelmente, se o pênalti é marcado no campo, esse lance não iria existir. E aí você ficar com um a menos num jogo duríssimo como esse, desde o início quase, claro que interfere no jogo. Interfere tanto que depois, quando o jogo ficou 10 contra 10, nós voltamos a criar chance de gol. O que permite a gente, né, elaborar um pensamento. Se o jogo fosse 11 contra 11, seria um jogo muito bem jogado, porque o Grêmio tem uma ótima equipe, mas a gente veio apresentando algumas melhoras nesses últimos jogos e acreditava muito que a equipe poderia hoje entregar um jogo de 90 minutos à altura do que o jogo ia exigir para a gente sair com a vitória. Então ela foi de superação por circunstâncias que aconteceram no jogo e tornou ela mais dramática porque com 11 contra 11 já seria difícil, imagina 10 contra 11 na Mano Marcelo Becker, site canal Meu Timão. Gostaria que tu falasse que, mesmo por poucos minutos, o Fagner nessa segunda linha, o Fagner um pouco mais adiantado. E também gostaria de saber se a gente pode chamar de vitória do alívio. Agora o Mano vai poder trabalhar com mais calma, pensando em coisas melhores para o Corinthians, até projetando 24. Obrigado, Mano. Olha, eu acho que a gente ainda não pode projetar 24, porque se a conta é 45, e vocês fazem 45, 46, nós ainda não atingimos a meta mínima. Então não podemos relaxar, temos primeiro jogo depois da parada da data FIFA contra o Bahia, que é uma equipe que está entre as colocações que nós estamos. Então não vamos relaxar, vamos aproveitar essa vitória para que ela dê confiança para o time, para que ela nos ajude a resolver essa questão aí logo, para depois sim começarmos a pensar um pouco mais à frente. A gente fez uma linha de 3, né? Acho que a ideia inicial por pouco tempo, deu para ver, e nós colocaríamos Fagner e Bidu como ala mesmo. Não foi possível ver tanto tempo, mas acho que a equipe já tinha feito alguns jogos lá atrás com o Vanderlei, com essa formação de linha de 3, mas não tinha feito, eu acho, com a formação de meio campo que nós iniciamos, com um volante, Juliano e Renato Augusto, 2 meias, 2 metros. E também com 2 homens de velocidade, que a gente optou por Romero e Wesley, porque seria necessário partir do meio para as costas dos laterais dele, porque ele muitas vezes usa os 2 laterais para apoiar simultaneamente. Então nós tínhamos que conter esse jogo, organizar ele por dentro para depois partir para as costas. Essa era a ideia estratégica do jogo.
que precisamos evoluir, mas podemos pensar assim em linha de 3, não tenho preconceito nenhum contra a linha de 3. O que funcionar melhor para a equipe sempre é o que o treinador quer. Mano, tudo bem? Pedro Oliveira da Band. Queria fazer 2 perguntas, se você permite. Primeiro, que você explicasse o time diferente, né? Sem o Fábio Santos, sem o Gil, sem o Moscardo, que entra depois no segundo tempo, sem o Yuri Alberto. Essa é a primeira pergunta. E também, a gente já te conhece aqui bastante em Porto Alegre, e eu queria saber e lembrar uma coisa que era falada. Essa vitória do Corinthians hoje é uma virada de chave para o Corinthians? A ideia era não sei se você sabe, talvez não sabe, mas a gente tinha 8 jogadores pendurados com 2 amarelos. Então, quando você coloca, às vezes, jogadores em determinadas funções, eles não conseguem render tão bem porque estão um pouquinho preocupados, porque tem o jogo seguinte com o Bahia, aí daqui a pouco você não consegue render tão bem. E a escolha foi para minimizar um pouco isso, porque eu sabia que o time ia ter que competir muito sem aliviar a marcação. E foi isso que a gente fez. Eu coloquei 2 meias, porque acho que com linha de 3 eu não preciso de 2 volantes. É como se um volante estivesse na linha de 3. Então, essa foi a opção. Bidu é um ala, já jogou de ala no Cruzeiro. Então, a gente sabia que tinha uma experiência dele para poder utilizar. Ele tem uma saída muito rápida, ele chega rápido na frente. E se tivesse ficado com 11 contra 11, eu acho que a gente poderia ter visto isso mais vezes e funcionar melhor. Vamos ver aí para frente. O futebol, esse dia eu falei numa resposta que quando a gente está nesse lugar, a gente não pode ficar achando que vira a chave muito rápido, que não vira, ela desvira de novo. Então vamos primeiro cuidar disso, de sair das últimas colocações, como nós estamos. Acho que a equipe já está produzindo para sair, eu acho que isso é o mais importante de tudo. Já fizemos jogos em que durante um tempo do jogo jogamos bem, várias vezes, 3, 4 vezes. Agora é ajustar esses detalhes para que a equipe consiga terminar mais inteira os jogos. Acho que isso é uma coisa importante. E tem muitos jogadores de ótima qualidade técnica que estavam meio escondidos nesse emaranhado de dificuldade que a gente estava passando. Né? E quando está ruim, é ruim para todo mundo. E é isso que eu sempre defendo. Dar uma organização tática, dar uma ideia de jogo para que os jogadores se recuperem e possam render tudo aquilo que eles têm de talento. Mano, boa noite, prazer revê-lo. Obrigado igualmente. No intervalo, houve muita inconformidade, reclamação de dirigentes do Corinthians com a arbitragem, com o VAR. O Renato, técnico do Grêmio, há pouco reclamou de um pênalti não marcado em cima do André. Queria saber a tua opinião a respeito da arbitragem no jogo de hoje. Eu achei que a arbitragem começou mal, né? Porque ao não dar uma penalidade máxima, que é unânime, não encontrei nenhuma pessoa que dissesse assim, olha, acho que pode não ter sido. Você cria, aí vieram coisas junto com o jogo, tem as consequências disso, né? Logo em seguida a gente fica com 10, justamente pela expulsão de Bruno, porque o lance foi de cartão vermelho, mas aí se estabelece uma outra realidade para o jogo. O time que também queria jogar se coloca num grau de dificuldade, precisa segurar o jogo, já precisa segurar mais a bola, você traz outras coisas para isso. Eu acho que, comparado, eu não vi o lance que o Renato está se referindo, mas comparado com o nosso, ele deve ter sido menos. Embora eu respeite a opinião de todo mundo, então o direito de todo mundo reclamar, porque eu também reclamo quando eu me sinto prejudicado. Saio feliz com a equipe, não vi consequências, outras consequências, porque entramos no vestiário, fomos trabalhar no intervalo. Né? Eu acho que a gente precisa, de um modo geral, unificar mais as coisas, ter uma lisura e transparência maiores para todo mundo, para que a gente não sempre, quando se sinta prejudicado, já às vezes aventa outras coisas, né, que não é do jogo. Eu até ouvi um torcedor atrás de mim ali dizendo, mas no
primeiro turno teve um pênalti claro para o Grêmio. Eu estava olhando o jogo, eu também acho que foi pênalti claro. Mas eu não estava lá, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Não dá para a gente ficar compensando, então, as coisas. Eu até nem acho que foi a intenção, mas entendo também a lembrança do torcedor, porque eu acho que o pênalti lá também foi claro.